Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal O Norte, do Sistema O Norte de Comunicação. O assunto de hoje que nós vamos conversar, que nós vamos abordar aqui no jornal, é sobre relações internacionais. E vamos também, claro, falar sobre política. Política, nos dias de hoje, é um assunto bastante efervescente, né? Imagine relações internacionais. Às vezes eu fico perguntando o seguinte: o que leva um jovem de 23 anos apenas a querer estudar e se aprofundar nesse assunto chamado relações internacionais? Eu vou conversar agora com um rapaz chamado Gustavo Félix Lima, exatamente sobre isso. E eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante que, se eu fosse você, não perderia. Gustavo, primeiro, boa noite. Boa noite, Aldo. Te agradecer por aceitar o convite de estar aqui com a gente para falar desse assunto. Você é um rapaz tão jovem que vai falar sobre um assunto que, quando a gente fala sobre relações internacionais, a gente já imagina uma figura de 50 anos de idade discutindo num gabinete sobre o relacionamento entre uma nação e outra e nos seus vários aspectos. Mas não é, no seu caso, né? Você é extremamente jovem, fez uma opção por um assunto bastante interessante. A gente pode definir, só para quem não tem assim, ou tem uma vaga ideia do que seja relações internacionais, a gente pode definir esse assunto? Relações internacionais? Primeiramente, agradeço o convite, Aldo, é um prazer estar aqui. Relações internacionais é um campo muito amplo. Ele surge enquanto campo acadêmico muito recentemente, tem como ciência materna a ciência política. Apenas em 1919, a universidade criou um departamento de relações internacionais, que foi uma universidade no país de Gales. Só para título de comparação, né, as universidades mais antigas da Europa, que são a de Salamanca, na Espanha, Bolonha, na Itália, e Oxford, no Reino Unido, elas datam do século XII e do século XIII. Então, só na segunda década do século XX é que uma universidade europeia vem a criar um departamento dedicado à política internacional. Então, só para dar o tom da nossa conversa aqui do quão recente é enquanto ciência. E, no entanto, ela descende de ciências muito mais antigas, como é o caso da ciência política, que muitos atribuem a paternidade a Nicolau Maquiavel, o autor do Príncipe, e a geografia, que bebeu muito das fontes dos autores alemães, e também a história. Tanto que os primeiros acadêmicos realmente dedicados que fundaram essa cátedra no país de Gales eram historiadores. E ela surge num momento muito delicado. Eu acho que quem gosta de história já se atentou para a data, né? Eu falei 1919, 1920, a Europa estava acabando de sair da Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918. E ela surge para resolver um problema, qual seja o problema da guerra. Nunca antes houve uma guerra tão letal quanto foi a Grande Guerra de 1914 a 1918. E era necessário se criar uma disciplina, um campo acadêmico voltado para evitar, né, que uma catástrofe como essa viesse a acontecer novamente. E, no entanto, eles, de uma certa maneira, falharam, porque 20 anos depois, em 1939, a Europa está de novo mergulhada na guerra. Mas vai haver uma meia-culpa, vão haver novos estudos, novas correntes teóricas vão surgir, criticando as anteriores e trazendo novas pontuações. Então, são temas muito abrangentes, e a partir de então, né, nessas décadas que nos separam daquela fundação da cátedra no país de Gales, ela se espalha, primeiro pelo mundo anglo-saxão, no Reino Unido, nos Estados Unidos, depois para a Europa Latina, né, a França, e só então chega ao Brasil. O primeiro curso de Relações Internacionais é fundado no Brasil em 1977, na Universidade de Brasília. Então, isso dá a tônica de uma ciência que é jovem e que, no entanto, tem problemas grandes e graves a abordar. A gente pode definir o quê? Que é uma ciência, naturalmente, é uma ciência que promove ou foi criada para promover, de certa forma, relações que amenizem atos como de guerra, por exemplo? Seria isso, mais ou menos? Primeiro, diagnosticar o que causa a guerra. Essa é uma preocupação fundamental dos primeiros autores. E depois, entender assim, a natureza do sistema internacional, né? O sistema internacional, para fazer um paralelo, ele seria uma situação anárquica, em que não há um governo.
Nós não vivemos dentro do Estado numa anarquia porque existe um governo acima de todos, que proscreve certas ações e institui penas para aqueles que descumprirem. No sistema internacional, nós chamamos de anárquico porque não existe um Estado acima dos Estados. Cada Estado é soberano dentro do seu território. E só a única coisa que limita a soberania do Estado é a soberania do outro Estado. Então, nesse sistema anárquico, em que as unidades elas estão constantemente competindo por recursos escassos, o conflito é uma realidade. Mas existem atenuantes para o conflito. A cooperação, seja ela econômica, seja ela política, cultural, ela existe, ela vem a amenizar essa situação de anarquia e promover uma situação que gere ganhos para ambos os estados e afaste a possibilidade de guerra, porque os ganhos são tão grandes e tão importantes para os estados que a guerra se torna, por si só, uma loucura, uma insanidade, porque ela vai cessar os ganhos da cooperação. Então, só alguém insano poderia, em tese, segundo a perspectiva mais idealista das relações internacionais, recorrer à guerra, visto que a guerra traz prejuízos que a paz prescreve, né? A paz produz ganhos. Se a gente for se basear no mundo de hoje, as relações internacionais têm um papel preponderante? Com certeza. Nós já estamos em duas guerras, né? Temos a Rússia em guerra, temos o Israel em guerra, e é um momento assim meio complicado para o mundo, né? E as relações estão estremecidas, eu diria isso, não? Você poderia dizer isso também? É um momento desanimador para os pacifistas, com certeza, né? Antes nós tínhamos uma situação, só para finalizar o raciocínio anterior, em que diplomatas e militares se encarregavam desses assuntos, e hoje nós temos uma situação na qual todos podem acessar o conhecimento através das redes sociais, através da internet, e chegar a algumas conclusões. Ainda mais num ambiente democratizado, em que nós temos, apenas aqui na Paraíba, 2 departamentos de relações internacionais, formando todos os anos dezenas de profissionais voltados a isso, e esse tipo de discussão na TV. Então, é verdade, é um momento difícil, é um momento de contestação daquela ordem internacional liberal que tem início, alguns vão dizer em 89, com a queda do Muro de Berlim, alguns vão dizer em 91, com a extinção da União Soviética. Nós tivemos aí um período de muita euforia, de muito otimismo, de que a ordem fundada na liderança dos Estados Unidos, enquanto nação vencedora da Guerra Fria, seria pacífica, porque seria fundada nos valores democráticos. Mas a verdade é que outros conflitos começaram a surgir pelo mundo afora desde então. Prova disso é a Guerra do Golfo, ainda no início dos anos 90, a primeira, e a segunda nos anos 2000, genocídio na Iugoslávia, genocídio em Ruanda nos anos 90, os eventos de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e a consequente invasão do Iraque e do Afeganistão pelos americanos, e todo tipo de controvérsia internacional envolvendo os mais diversos estados, seja na nossa região, no Cone Sul, seja na Europa, nos Estados Unidos, na África ou no Sudeste Asiático. O que ocorre hoje na Europa é realmente preocupante, é um ato de contestação que muitos vão dizer que poderia ter sido evitado, houvesse as nações da OTAN adotado uma outra postura em relação aos russos, outros vão dizer que o direito internacional ele não se coaduna com a realidade da distribuição de poder entre as potências, em que o otimismo daqueles que apregoavam, que propugnavam a primazia do direito sobre o uso da força, né, se equivocaram, se adiantaram, e prova disso é o que está acontecendo no leste europeu hoje. É bem verdade que os russos se ressentem da expansão da Aliança Militar do Atlântico em direção ao leste, eles se ressentem da adesão de nações vistas como satélites, né, ex-repúblicas soviéticas, como os Estados Bálticos, a Romênia, enfim, e as indicações de que a Ucrânia poderia vir a integrar as 2 grandes organizações ocidentais, primeiro a União Europeia, depois a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e com isso causaram uma situação de insegurança na principal fronteira russa, porque aquela região
para os amantes de geografia, que talvez já disponham dessa informação, mas para quem não sabe, é uma região de planalto. Tropas podem se deslocar da Europa Ocidental em direção a Moscou, pela região plana, né, que não tem montanhas, e chegar à capital russa, que foi o que Hitler fez, foi o que Napoleão fez. Os russos lutaram muitas vezes naquela região, eles têm medo, eles temem que uma guerra possa vir a acontecer no futuro e eles estarem vulneráveis por não terem uma Ucrânia neutra, terem uma Ucrânia pendendo para o bloco ocidental, veem aquela região como sua esfera de influência, a Ucrânia como um país que compartilha um passado, a Rússia kievana teve origem no Principado de Kiev e de lá se dirigiu a Moscou, que é hoje capital da Rússia. Então, por todos esses laços, razões geopolíticas e históricas, Putin vem a justificar a agressão contra a Ucrânia. E por outro lado, existe também, se a gente quisesse se deslocar agora para o Sudeste Asiático, a situação no Estreito de Taiwan, que é uma república mais alinhada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem pesadamente na segurança de Taiwan. Taiwan é importante por uma série de razões, a citar o grande fluxo comercial de navios da Marinha Mercante que circulam, que transitam pelo Estreito de Taiwan. É uma rota comercial das mais importantes do mundo hoje. São trilhões de dólares todos os anos em mercadorias, em contêineres sendo deslocados por grandes navios naquela região. Taiwan também é um grande produtor de circuitos de componentes para computadores de última geração, utilizados inclusive em aviões, em defesa, enfim, em equipamentos valiosíssimos, de grande importância para a defesa, e que a China reconhece como seu. No entanto, o governo de Pequim vem adotando aí uma ação mais parcimoniosa, de aguardar, de se fortalecer, de intensificar a retórica de que um dia haverá a reunificação das duas Chinas, da China nacional e da China comunista, mas sem adotar a mesma postura que os russos adotaram com relação à Ucrânia. Então são dois pontos de inflexão aí que vêm a desafiar os descontentes da ordem internacional liberal dos Estados Unidos. Você tocou em duas organizações, a ONU e a OTAN. A OTAN e a União Europeia. Isso. Qual exatamente o objeto dessas duas? O objetivo das duas? Sim. Certo. Então, a OTAN ela foi criada... Porque, me perdoe, apenas porque há sempre uma discussão. A ONU interferiu não sei o que, numa decisão e tal, aí chega alguém e diz assim, mas a ONU e nada já é a mesma coisa. Tem essas informações assim que acaba deixando nós leitores, pesquisadores, tal, jornalistas, assim, não, sem uma definição exata daquilo que é o objetivo mesmo de um, que é o objetivo do outro e qual o papel que está sendo executado no momento. Então, a ONU ela é criada, né, na esteira dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, intensificando os anseios pela paz que vinham desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a criação da Liga das Nações, que foi dissolvida com o início da Segunda Guerra Mundial, vista como inoperante, e os aprendizados dos erros cometidos no âmbito da Liga das Nações foram tomados para a criação de uma organização internacional inspirada na filosofia, inclusive de Immanuel Kant, de um filósofo alemão, de que a paz seria possível na medida em que uma grande comunidade de nações se reunisse, tal qual um parlamento e uma democracia, para fazer valer os seus interesses de modo a não recorrer à guerra. Porque a guerra, segundo Clausewitz, que era um autor alemão, é a política por outros meios. Então vamos deixar a política, no âmbito da política, regida por um maestro chamado direito internacional. Acontece que o direito internacional, muitos vão dizer, é meramente um epifenômeno, um fenômeno que vem a espelhar as realidades do poder mundial. E citam, para reforçar esse argumento, a própria Constituição do Conselho de Segurança da ONU, que é formada pelas grandes potências que saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a própria Rússia, a China. Então, alguns dizem que essa realidade está defasada, que é preciso novas organizações, que é preciso nova governança, e por isso vem proliferando outras instituições, a exemplo dos foros multilaterais formados exclusivamente por países do dito terceiro mundo. O BRICS
apesar de não ser uma organização formal, mas é um formato de diálogo que tem se reunido, tem se fortalecido, tem convidado novos players, novos atores a participar desse diálogo. É concentrado no chamado Sul Global, países que estão aí descontentes com a liderança dos Estados Unidos e da Europa e que querem uma nova governança, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista geopolítico. Então é verdade, apenas as decisões do Conselho de Segurança são vinculantes, ou seja, obrigam os Estados a tomar certas decisões. No entanto, você tem agentes ou atores antagônicos nesse próprio Conselho de Segurança que vetam resoluções que sejam contrárias aos seus interesses. Então os Estados Unidos propõem uma resolução, a Rússia e a China vetam essa resolução e ela não passa. Ela não tem força para obrigar um Estado a cumpri-la. Então as resoluções da Assembleia Geral elas são meramente recomendatórias. Outros tipos de decisão tomadas em comitê, elas são recomendatórias, elas exigem apenas algum tipo de prestação de contas ou transparência, mas no final das contas os Estados atuam dentro da sua soberania e não são obrigados a segui-las. A OTAN desempenha o mesmo papel? A OTAN é uma organização também criada na esteira dos desastres da Segunda Guerra Mundial, mas ela tem um objetivo diferente. Ela é uma organização militar voltada para a defesa, composta pelos países da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos e o Canadá, tanto que se chama Organização do Tratado do Atlântico Norte, envolve aqueles países banhados pelo Oceano Atlântico Norte, e vinha a fazer esse contraponto ao Pacto de Varsóvia formado pela União Soviética e seus estados satélites do leste europeu. Alguns imaginaram que com o fim da União Soviética, a OTAN deixaria de existir porque perde a sua razão de ser, mas ela continua a existir e não só isso, ela continua a se expandir em direção às ex-repúblicas soviéticas do leste europeu. Então, ela tem esse papel de defesa. Alguns políticos nacionalistas nos Estados Unidos acusam os países europeus de contribuírem menos com defesa do que eles próprios. Então, existe em tratado definido um percentual que cada país deve destinar à segurança, né, a seus gastos com defesa, e os Estados europeus geralmente contribuem menos do que deveriam, os Estados Unidos contribuem mais. A exemplo do Trump, que usa desse argumento para criticar, né, essa contribuição minoritária dos Estados europeus e financiamento por parte dos Estados Unidos da segurança da Europa. Mas os democratas parecem não se importar com isso e continuam a financiar a defesa da Europa dentro dessa perspectiva. Então é uma organização que, assim, depois dos eventos de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia, voltou a ganhar força a tese de que a OTAN não deixou de ter uma razão de ser, de que a Europa existe um perigo na fronteira leste, na fronteira com a Rússia, que justifica essa organização de cooperação e defesa mútua, porque é aquela máxima dos três mosqueteiros, o ataque a um, né, um por todos e todos por um. Então, se um é atacado, os outros vão em sua defesa. Então, isso desencorajaria um ataque russo, porque representaria uma guerra total. A Rússia estaria entrando em guerra tanto com a França, que é uma potência nuclear, quanto com o Reino Unido, quanto com os Estados Unidos. Ok. Nós faremos uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta conversando sobre esse assunto interessantíssimo. Ele é complexo? Sim, mas é bom para que a gente aprenda muita coisa que a gente sequer imagina. Voltamos já. João Pessoa contra a dengue. Aqui o mosquito não se cria. Aqui também não. Aqui, mosquito não tem vez. Aqui também não. Aqui não tem boquinha pra mosquito, não. Faça a sua parte você também. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque areia nos vasos de planta. Limpe as calhas e evite acumular entulhos. Juntos acabamos com a dengue. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue.
0800 281 6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Governo da Paraíba. É o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Estamos de volta com o Jornal Norte, entrevistando o Gustavo Félix Lima, que é um analista de relações internacionais. Gustavo, o Brasil passa por um momento assim muito delicado com relação a outros países. Eu diria Israel, depois da fala do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito da posição do Hamas. E também acabou se criando um certo atrito entre Brasil e Portugal recentemente, que um candidato à presidência do país se posicionou contra e disse que o presidente Lula seria uma pessoa não grata. Isso tem como resolver, mas antes de resolver, o que causa entre dois países atritos como esse? Então, Aldo, vamos tentar equacionar um pouco as coisas. Para quem se recorda do primeiro governo Lula, ele chega num momento de euforia, né? O Brasil estava crescendo muito, o chanceler à época, Celso Amorim, que hoje é assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, realizava com frequência périplos para o Oriente Médio. A questão Israel, a disputa entre Israel e Palestina era pauta do dia naquelas reuniões que o ministro realizava nas suas viagens, seus périplos pelo Oriente Médio, assim como outras questões relacionadas ao programa nuclear iraniano. Então, o Brasil, o que isso significa? Em outras palavras, o Brasil se dispunha a ser um mediador em conflitos internacionais. Então, o Brasil não aceitava uma posição restrita ao seu subcontinente, ou seja, a América Latina, e se colocava como um mediador em grandes disputas internacionais, onde antes só as grandes potências se imiscuíam. Naquele momento, é preciso lembrar também, tal como agora, o governo brasileiro deve se guiar, se orientar nas suas relações internacionais por aquilo que o artigo 4º da nossa Constituição Federal diz. Resolução pacífica das disputas, multilateralismo, pacifismo, rechaçar o racismo e qualquer outra forma de regime opressivo e discriminação. E no que tange especificamente a disputa ora comentada, é preciso manter uma equidistância entre as duas partes. Não existe mediação na qual o mediador se coloca mais ao lado de uma do que a outra. O que acontece é que em 7 de outubro, um grupo terrorista, abrigado na faixa de Gaza, realiza um ataque contra civis indefesos. Então, é preciso condenar veementemente esses atos cometidos pelo Hamas, coisa que o governo brasileiro fez de maneira dúbia ou ambígua, para só então ter o respaldo necessário para fazer críticas pontuais à defesa israelense. Israel é um Estado soberano, tem direito de se defender de ataques bárbaros realizados contra a sua população civil indefesa. Críticas são cabíveis, no entanto, linguagem é tudo. A retórica do presidente errou a mão, errou o tom, e ele dobrou a aposta, não pediu desculpas. O embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado pelo ministro, o chanceler israelense, para prestar esclarecimentos. E foi nessa reunião que Israel tomou a postura de declarar o presidente brasileiro persona não grata. O que isso significa? Significa que ele não é bem-vindo em uma missão oficial a Israel. A embaixada brasileira em Israel continua a operar, continua a representar o Brasil naquele país. No entanto, o presidente não é bem-vindo no país, entende? Até que haja uma retratação, que não veio. Então, nem os regimes mais antissemitas
que sequer reconhecem a legitimidade do Estado judeu, como é o caso do regime de Teherã, que é o regime iraniano do Ayatollah, usou de uma comparação, de um paralelo tão agressivo, tão virulento quanto aquele que usou da maior ferida histórica, do episódio de maior genocídio que se tem notícia, que é o Holocausto, para condenar o governo israelense. Então, para quem quer se colocar como mediador em conflitos globais, não está acertando a retórica, não está acertando o tom. Em segundo lugar, só para comentar essa onda de direita, né, nós tivemos a eleição de partidos de direita sendo muito bem votados nos Países Baixos, em Portugal, prévias indicando, né, nos Estados Unidos uma situação favorável ao ex-presidente Trump. Então, parece que existe um momento que favorece esses governos de direita. Mas antes de a gente falar dos governos de direita e esquerda, o que se o Brasil hoje é persona não grata na nação de Israel? Qual o papel da embaixada brasileira naquele país? Ótimo. Nós ainda temos nacionais em Israel, ou seja, brasileiros residindo em Israel. Temos empresas brasileiras fazendo negócio em Israel e empresas israelenses fazendo negócio no Brasil. Então, a embaixada funciona como uma instituição que tem serviços burocráticos de emissão de passaporte, de orientações aos nacionais daquele país residentes, que recebem constantemente avisos. Se há, por exemplo, quando houve alertas de bombardeio, a embaixada brasileira notificava os brasileiros em Israel de que bairro X de Tel Aviv não era seguro. Então, ela exerce essa função muito importante. Em segundo lugar, porque Israel é um país muito importante para o Brasil, um player importante no comércio internacional. Para quem não sabe, o Brasil tem uma indústria aeroespacial importante, que é a Embraer. No estado de São Paulo, nós fabricamos aviões e componentes desses aviões são fabricados em Israel. Inclusive aviões tanto de uso civil quanto militar. E componentes também de equipamentos militares usados pelo Exército Brasileiro são de fabricação israelense. Se a situação escalar, coisa que até o momento parece que não vai acontecer, porque Lula não parece ter dobrado a aposta, né, não feito novos comentários naquele sentido, embora não tenha se retratado, mas na situação hipotética em que Israel rompesse relações com o Brasil, tornasse o embaixador persona não grata, ou seja, o embaixador brasileiro seria obrigado a deixar o país. Provavelmente haveria algum tipo de sanção às nossas empresas. Então, o Exército brasileiro poderia correr o risco de ficar desabastecido de certos componentes essenciais para a fabricação de armamentos, para a fabricação de dispositivos essenciais à nossa defesa. E brasileiros poderiam permanecer em Israel? Brasileiros poderiam permanecer em Israel, no entanto, em uma situação muito precária, porque como permanecer em um país onde o seu país de origem não tem representação diplomática, entende? Então, para controle de passaporte, enfim, renovação de documentos, seria muito arriscado para um brasileiro permanecer naquele país. Vice-versa, não? Vice-versa também, caso claro que eles têm uma importância maior para nós do que nós para eles. Mas também existem nacionais israelenses no Brasil. Sim. Caso houvesse a reciprocidade, que é um dos princípios norteadores da diplomacia, né? Se um país torna o embaixador persona não grata, o outro país faz o mesmo. Então seria um estremecimento das nossas relações que trariam prejuízos principalmente para o Brasil. Claro que haveria prejuízo para Israel, porque nós fazemos comércio. Comércio é uma via de mão dupla, mas nós dependemos muito mais deles do que eles de nós. Muito bem. Agora vamos voltar então para falar da direita, como a gente estava falando, que você fez o comentário de Portugal, fez até do ex-presidente Trump e tal. Então, houve troca de farpas, só para citar o exemplo também da Argentina, né, que elegeu um presidente mais à direita no seu último ciclo eleitoral, que foi o caso do Javier Milei. Ele usou de uma retórica também muito agressiva durante a campanha, usou de uma linguagem pesada para se referir ao chefe de Estado brasileiro. No entanto, Aldo, a gente percebe que após as eleições, uma vez eleito, o chefe de Estado ou o chefe de governo ele tende a moderar o tom, se guiar por um certo pragmatismo, que tanto é um princípio norteador da política externa brasileira, tradicionalmente, desde o fim do Império, passando por todas as fases da nossa República. O pragmatismo ele sempre tende
a dar a última palavra em termos de escolhas em política externa, e nos outros países não é muito diferente. O Javier Milei convidou Lula para participar da posse, embora Lula não tenha ido. Uhum. E algo parecido poderia acontecer com relação a Portugal e com relação aos Estados Unidos. Cabe citar que na política internacional ninguém é amigo de ninguém. O ex-primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli, ele costumava dizer: o Reino Unido não tem amigos eternos nem inimigos perenes. Ele tem apenas interesses, seus interesses nacionais. E é a consecução desses interesses nacionais que vai orientar a tomada de decisão. E é isso que ocorre nos outros países. O ex-presidente Jair Bolsonaro tinha uma relação pessoal com o ex-presidente Trump, dita como amigável, e, no entanto, os Estados Unidos impuseram uma sanção ao alumínio importado do Brasil. Alguns produtos da pauta de importação brasileira que seriam destinados ao mercado americano. Então, isso encarece o produto brasileiro, favorece, uma agenda nacionalista, favorece o produtor norte-americano e desencoraja a compra de produtos brasileiros, prejudicando os nossos empresários. Então, essa foi uma decisão tomada quando, supostamente, dois chefes de Estado eram amigos. Então, no fim das contas, o que prevalece é o interesse nacional. O Brasil é um ator muito importante para ser deixado de lado. Os países da União Europeia negociam conosco um acordo. O Brasil é o país mais importante do Mercosul, é a maior economia dessa região do globo. E os europeus estão de olho no nosso mercado. Não há como romper relações, não há como dizer nós não vamos dialogar. Isso sempre vai acontecer. E outra coisa é porque em Portugal é um regime semipresidencialista, em que existe um presidente que é chefe de Estado e um primeiro-ministro que é chefe de governo. Há eleições para definição, para que se haja uma maioria. Quando há uma maioria, essa maioria vai indicar o primeiro-ministro. Os partidos de centro-direita da Aliança Democrática saíram vitoriosos. O partido mais à direita, que é o Chega, o partido nacionalista encabeçado pelo André Ventura, ele saiu muito bem, ele dobrou o número de assentos no parlamento, no entanto, não tem o número de parlamentares necessários para compor um governo. Então, é necessário transigir. Se vai haver um novo governo mais à direita, há uma grande indefinição, porque nem a Aliança Democrática tem os assentos necessários para criar um governo. Ela precisa compor, seja com o Partido Liberal, o Partido Socialista ou o Partido Chega. Ou então o presidente ter a prerrogativa de chamar novas eleições, de convocar novas eleições. Então são todas situações que dão a entender, indicam categoricamente que o pragmatismo, no fim das contas, que a moderação, ela vai prevalecer. Porque um governo não é composto só por um partido, é uma composição multipartidária em que há interesses ali dispersos e o interesse nacional aponta para um diálogo com o Brasil crescente. Muito bem, então vamos imaginar que as relações estão, uma expressão comum que se usa assim: nossas relações estão cortadas. Mas as relações entre países, entre as nações, as relações precisam ser restabelecidas, principalmente da área comercial. Como se restabelece uma relação após ter ofendido toda uma nação de um país? Bom, a diplomacia ela também não é composta apenas pelo chefe de Estado. É claro que a diplomacia clássica é realmente produto do presidente e do seu governo. Mas há outros atores subnacionais, como os estados e os municípios, que engajam numa atividade chamada de paradiplomacia. Então, quando houve esse estranhamento entre o governo federal e o governo de Israel, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram a Israel, convidaram, conversaram com o cônsul, conversaram com o embaixador, pediram desculpas, apresentaram as suas escusas. Claro que não vai apagar as falas do presidente, mas vai indicar que o governo brasileiro não se limita ao presidente Lula, que há outros interesses, que há pessoas apoiando a defesa de Israel, do Estado de Israel, e rechaça as ações do Hamas. Ok, mas não é estranho, por exemplo, o Brasil hoje é comandado por um partido de esquerda, certo? Certo. Esses dois que você se referiu, Caiado e Tarcísio, são de direita. Que poder eles têm
de chegar num outro país e dizer, olha, eu estou aqui me desculpando pelo Brasil e tal. E aí o presidente Lula pode dizer, se desculpando, por que eu não mandei vocês ir lá? Bom, é claro que eles não têm o poder de desculpar as falas do presidente Lula, e o governo brasileiro, em tempo, terá de dar indícios de que intenciona manter uma relação amigável, saudável com Israel, até porque precisa dessas relações para o seu interesse nacional. É bom a gente pontuar o seguinte, não existe também, esse estranhamento ele não tende a durar para sempre. O Brasil já chegou a um ponto de romper relações diplomáticas, por exemplo, com a União Soviética durante os governos militares. Nós tivemos relações diplomáticas com a União Soviética antes, rompemos, voltamos a ter relações com os soviéticos. Tivemos momentos de maior ou menor aproximação. Então, o presidente do Brasil ele é empossado por 4 anos, ele tem autonomia para indicar um novo representante diplomático, ele mantém um canal de diálogo constante. Então, fatos novos acabam por amenizar estremecimentos anteriores. E por isso há boas razões para acreditar que não há crise eterna e que, no fim das contas, a cooperação, que é mutuamente benéfica, tende a prevalecer. Ok. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna, conversando ainda com o analista de Relações Internacionais, o Gustavo Félix Lima. Voltamos já. João Pessoa contra a dengue. Aqui o mosquito não se cria. Aqui também não. Aqui, ó, mosquito não tem vez. Aqui também não. Aqui não tem boquinha para mosquito, não. Faça a sua parte você também. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque areia nos vasos de planta. Limpe as calhas e evite acumular entulhos. Juntos acabamos com a dengue. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue. 0800 281 6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Governo da Paraíba. É o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Estamos de volta com o jornal O Norte. Nesse último bloco, eu vou conversar ainda com o analista de Relações Internacionais e que também estuda, é um especialista em política, Gustavo Félix Lima. E eu vou abordar com o Gustavo agora. Gustavo, parece que você se filiou a um partido, é isso? Sim, partido filiado ao Partido Novo. Novo, que é o atual partido do pastor Sérgio. É Exato. Isso? Muito bem. Pastor Sérgio vai realmente, em alguma conversa que ele teve, não sei se teve essa conversa contigo, mas em alguma conversa, ele vai realmente encarar essa disputa aqui em João Pessoa, pela prefeitura da capital? Bom, como todos sabem, ele é um homem que não precisa de política para viver. Ele é funcionário público, exerce funções na sua igreja, nas suas instituições de ensino, e, no entanto, é muito bem formado, teria muito a contribuir, na nossa opinião,
para a capital de todos os paraibanos. Foi feito um chamamento público recentemente por parte do ex-procurador, ex-deputado federal Deltan Dallagnol, para que ele se filie ao Partido Novo, sigla de Deltan atualmente, após a cassação, e ele aceitou esse convite. Ele foi muito bem recebido, de braços abertos, pelo diretório estadual, diretório municipal, falou, né, gravou um vídeo para suas redes sociais, primeiro, agradecendo o convite, se colocando à disposição para ajudar a legenda a crescer no nosso estado, visto que muitos ainda não conhecem o partido, não sabem qual é a sua plataforma, o que o partido defende. E, em segundo lugar, deixa em aberto a questão de se vai ou não disputar as eleições deste ano. No entanto, existem processos e conversas em andamento sobre uma possível composição com outros partidos de direita, que têm nomes competitivos para disputar a prefeitura e que querem aumentar sua participação na Câmara de Vereadores da nossa capital. Então, eu não posso dar detalhes de conversas que estão ainda em andamento, mas existe sim uma disposição do pastor Sérgio, claro que ainda conversa com a sua família, pede orientação divina, para que possa tomar finalmente a sua decisão e a depender também do clima político de outros tipos de composição, que não exclusivamente com o nosso partido. Da Paraíba para o Brasil. Como é que você, que é um analista político também, tem acompanhado essa polarização e essa que está virando uma guerra, né? De um presidente, de um presidente com o outro, com o ex-presidente, perdão, do presidente Lula com o ex-presidente Bolsonaro, polarizou-se uma disputa. Hoje, Lula dirige o país, mas a gente percebe que há uma intenção muito voltada para derrubar definitivamente a direita, propriamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Como é que você tem acompanhado isso aí? A minha percepção deve ser a mesma de muitas pessoas sensatas pelo Brasil afora, de que nós estamos vivendo uma reedição constante do segundo turno de 2022. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva insiste em atacar, né, o ex-presidente Bolsonaro de modo mais incisivo do que ele havia feito no seu primeiro mandato em 2003, quando ele falou em uma herança maldita, que seria a herança vinda do governo de Fernando Henrique Cardoso. Só que elevado à 10ª potência, porque nós vivemos em uma situação em que a polarização deixou de ser contra a social-democracia do PSDB, que hoje sabemos tem uma plataforma muito mais convergente com o Partido dos Trabalhadores do que antes imaginávamos, tanto é que muitos dos seus correligionários optaram por manifestar apoio a Lula no segundo turno. E hoje Lula enfrenta um outro adversário, que seria uma direita verdadeiramente desavergonhada, por assim dizer, porque nós saímos do período de regime militar em que se tinha vergonha de se declarar de direita. E hoje não. Hoje muitas pessoas já dizem: eu tenho orgulho de ser de direita, eu sou conservador, eu sou cristão, eu não tenho vergonha dos meus valores e eu busco uma representação, eu busco um representante político que espelhe os meus valores. E eu estava órfão desse tipo de representação e hoje eu tenho. Esse é um movimento que vem amadurecendo desde 2013, com as manifestações de junho de 2013, em que muitos jovens foram às ruas com a pauta difusa e foi se apurando com a eleição apertada de Dilma Rousseff em 2014, o movimento pelo impeachment em 2015, a chegada de Michel Temer ao poder, a ascensão meteórica de Jair Bolsonaro e de outros nomes ligados à Lava Jato, e as forças de segurança, enfim, também religiosos, que acabaram se projetando e chegando a alcançar cargos públicos. Hoje, a esquerda disputa um espaço com um eleitorado evangélico crescente, que se identifica como conservador, que se vê muito representado pelo ex-presidente Bolsonaro. E, francamente, Aldo, a percepção é de que existe sim um lawfare no Brasil. Ou seja, para traduzir a expressão em inglês, um uso político do direito
contra figuras proeminentes identificadas com um lado do espectro político. Parece que não existe o mesmo rigor quando se trata da esquerda. A lei a justiça não é cega. Se usa de um aparato repressivo maior, de um rigor maior contra um lado do que contra o outro. E, infelizmente, isso vem a desacreditar a democracia. Todos nós somos democratas, todos nós estamos aqui porque acreditamos que a voz do povo é soberana e deve ser ouvida. Não estamos aqui defendendo um regime de exceção. Pelo contrário, mas há que existir isonomia para que as pessoas continuem a acreditar na justiça e que a democracia continue legítima perante a opinião pública. O Brasil hoje apresenta um quadro muito complicado. Analistas, principalmente econômicos, dizem que o país passa por um momento muito difícil economicamente. Outros analistas, que são de mais base de esquerda, não, dizem que o Brasil vai muito bem, mas não é bem isso que a gente tem visto. A gente vem de uma pandemia muito severa, que teve um governo com todos os seus problemas, com pandemia, com guerra e tudo mais. Existe um comparativo, a gente pode fazer um comparativo entre o que se passou durante a pandemia e o que é o governo de agora? Bom, o governo de agora ele se encontra em uma situação de herança bendita, porque existe uma equipe no Banco Central, que é a equipe do Roberto Campos Neto, que leva adiante uma política econômica ortodoxa, de responsabilidade com relação à trajetória de juros. O Brasil aumentou juros, inclusive antes de países, de nações europeias, em um momento em que a gente vinha, né, no governo de Michel Temer, o governo Jair Bolsonaro começa em 2019 com a mínima a mínima histórica, né, um patamar de juros menor da série histórica, e vai gradativamente aumentando conforme esses choques externos, esses eventos internacionais, a pandemia, a guerra na Ucrânia, que impactam as trocas entre os países, impactam o investimento estrangeiro, impactam a economia de diversas formas e a quantidade de dólares na economia. Enfim, para controle inflacionário e buscar o pleno emprego, foi preciso aumentar a taxa de juros. Essa política é acertada na medida em que ela é laudada, ela é elogiada por revistas especializadas internacionais, de viés mais ortodoxo, claro, ou seja, da escola econômica neoclássica, aquela mais respeitada pela academia nos países onde existe uma tradição mais capitalista, por assim dizer, em que Roberto Campos Neto foi eleito o presidente do Banco Central, o melhor presidente do Banco Central do ano, né? Convido a todos a pesquisar, ver, foi capa de revista. Então, são louros para a gestão dele à frente da política fiscal brasileira. De outro lado, o governo Lula tem aumentado o gasto público de diversas formas, pressionando aí essa trajetória de juros, se não para manter, mas então para aumentar. Fernando Haddad tem aí dialogado com setores da Faria Lima, o mercado financeiro, dando indícios de que o discurso do presidente para as massas é um e o discurso do governo, da sua equipe econômica para o mercado financeiro é outro. Essa ambiguidade tem gerado desconfiança, e desconfiança se traduz em pior desempenho econômico. Isso, sem dúvida. Então, o Banco Central tem mostrado boa vontade de diminuir a taxa de juros, no entanto, o governo tem aí expandido os gastos para cumprir suas promessas de campanha. E pressionando aí, impedindo uma redução de juros talvez mais acentuada, mas o Banco Central tem sido responsável nessa redução. Mas, por outro lado, o PIB aumentou. Isso, para uns, é bom sinal, para outros, não. Como é que você analisaria? Você sabe o que é interessante, Aldo? É que o atual presidente ele costuma acusar o agronegócio brasileiro de muitas coisas. Ele sabe que não é bem quisto entre o agro, né? E chegou a usar a expressão fascista para se referir a esses produtores rurais, principalmente aqueles da região centro-oeste e sudeste. Mas se nós pegamos os últimos 40 anos da economia brasileira, o Brasil não cresceu senão pelo agro. Não existe ganho de produtividade real da economia brasileira senão aquele do agro. Ou seja, embora a gente tem que reconhecer a importância de institutos de pesquisa
públicos, de financiamento público nesses avanços, porque a produtividade tem crescido no setor agrícola. O Brasil tem um dos agronegócios mais competitivos do mundo, inclusive no caso do acordo com a União Europeia. A França tem sido reticente em firmar o acordo, em concluir o acordo, porque não abre mão do seu subsídio, sabe que seu agro não é competitivo quando comparado ao agro brasileiro. Então, se os nossos produtos entram no mercado francês, muitos agricultores franceses vão perder o emprego, vão deixar de poder pagar suas contas. Então, isso é muito importante. O setor econômico mais dinâmico da economia brasileira tem sido constantemente alvo de ataques por parte do presidente da República. No entanto, se não fosse o agro, nós não teríamos crescido nos últimos 40 anos, porque a nossa indústria, o nosso setor... E o PIB também hoje não estaria... Não registraríamos o mesmo crescimento que registramos hoje. Então, é o que coloca a comida na mesa dos brasileiros. O agro está em tudo, inclusive no setor energético, né? A Paraíba é um exemplo de estado em que se produz etanol, que é um combustível que emite menos gases do efeito estufa do que os combustíveis fósseis. Então é verde. Nós temos uma matriz energética já renovável e nós temos um agro competitivo que tem feito o máximo para utilizar o espaço que tem, né? A fronteira agrícola hoje cresce mais na região do Centro-Oeste, na região do Cerrado. É possível fazer críticas, né, com relação ao tipo de manejo feito da vegetação nativa, o crescimento das pastagens, é verdade, mas nós temos que reconhecer os méritos até aqui, ou seja, o crescimento econômico, as iniciativas de fazendas que respeitam a biodiversidade local, em que há uma produção concomitante à vegetação nativa, em que não é preciso desmatar para criar pastos ou para plantar determinadas culturas. Então, todos são pontos positivos. O setor de serviços também registra um crescimento. A nossa indústria que vem despencando. Mas os economistas como Marcos Lisboa, professor do INSPER de São Paulo, costuma dizer, a indústria, principalmente aquela automobilística, ela é vítima do seu próprio sucesso, do sucesso do seu próprio lobby. Ou seja, é muito mais fácil para uma indústria, para uma empresa, pagar um dos seus executivos para ir até Brasília, negociar um subsídio ou um desconto fiscal, um tipo de renúncia fiscal ou outro benefício, do que aumentar a sua produtividade de outras formas, intensificando em mão de obra, intensificando em equipamentos, em bens de capital, que possam aumentar a sua produtividade e torná-la mais competitiva, inclusive com o competidor externo. Então, são todos fatos que a gente precisa levar em conta. Assim, existe uma retórica conflitante entre o governo e os fatos, né? Muito bem, eu vou agradecer muito ao Dr. Gustavo Félix Lima, analista de Relações Internacionais, pela participação no jornal O Norte, nesta sexta-feira, mas fazer um convite aqui no ar ao Dr. Gustavo, que é retornar para falarmos sobre uma política mais abrangente do nosso Estado, do nosso país. Aceita o convite? Convite aceito, muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, Gustavo, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, de bater esse papo com a gente, uma entrevista longa, mais importante, esclarecedora para muitos, sem dúvida nenhuma. Quem ficou com a interrogação, a gente pode, em outro momento, né, definir e melhorar essa interrogação, tirar dúvida, sem nenhum problema, mas por isso está feito o convite ao Gustavo para retornar ao jornal O Norte, para falar sobre outro tipo de assunto. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta para você, um ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigado. Ficamos por aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Semana que vem, sexta-feira, nós estaremos de volta. E é claro que a gente conta com você. Boa noite, excelente final de semana e até lá.